aqui. Sampa, quem foi finado J.R. Brown em sua vida? E se ele estivesse J.R. vivo hoje, o que ele seria o maior rap história? História. O J.R. Brown foi um grande amigo meu, né? Faleceu num acidente em frente a Toco. O carro pegou ele em cima da calçada, atropelou e matou. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu tive até sonho com ele. Eu fiquei tão mal, que eu tive um sonho com ele espiritual, onde ele pedia para parar, porque aquilo estava atrapalhando ele lá. E ele me mostrava onde ele estava, para mostrar para mim que eu não precisaria ficar naquele estado, porque o lugar que ele estava era maravilhoso e era a hora dele mesmo. Que eu não culpasse ninguém, que eu não... foi um táxi que atropelou ele. Puxa. Então foi uma coisa muito grave, porque eu tinha encontrado com ele na sexta-feira. Ele era um rapper, um cara precursor. Ele era um cara sensacional, assim, legal, bem forte. E a gente andava muito juntos, porque a gente se dava bem por amizade, não era por causa do rap só. E eu ia com ele tudo. Ele já era aquele cara que ele ficava buscando. Ele que, por exemplo, quando a São Bento teve problema com São Bento, com a polícia, São Bento, ali o metrô, a direção do metrô, ele foi o cara que buscou um outro espaço, ele conseguiu 2. O primeiro foi ali na passagem da Consolação, da Paulista para Consolação, a travessia da Consolação no final da Paulista, não sei se você conhece. Embaixo ali? Embaixo. Onde tinha Pernambucana, Loif, Ali ele começou a montar um encontro de rappers ali, a gente se encontrava semanalmente ali, e depois ele levou isso para Praça Roosevelt. Foi o cara que fundou a Praça Roosevelt como movimento rap ali. Isso é paralelo, mas muito mais pro rap do que pro break, embora ele gostava. E ele era um cara contador de historinhas. A Marina Lima gravou música dele, chama 4 Letras. 4 Letras. E ele escrevia os raps dele, o rap dele era sempre rap de historinha. E ele estava muito preocupado com a cena do rap indo para aquele lado do Public Enemy. Do gangster. Porque assim como eu, ele gostava, ele vinha da cena electrofunk, das bandas eletrônicas como Midnight Star, como Nucleus, essas bandas que faziam a batida break, aqueles rappers clássicos. Ele era muito disso. E ele gostava de contar historinhas na rima dele, ele rimava muito bem para a época. Eu acho que hoje ele seria, primeiro, um cara que estaria muito bem na cena, porque ele entrava em tudo que é lugar. Outro dia ele estava na Paulista, eu morei na Paulista há 12 anos, ele passou lá, ele morava em Pinheiros, ele passou, me chamou, 7 horas da noite, saí andando com ele. Vamos ali que eu vou no lugar ali para ver o negócio ali com uma pessoa que me prometeu uma coisa. Não me falou nem onde era. Quando eu vi, ele já estava na Secretaria da Cultura, que ficava ali para dentro, ali do meio dos jardins ali. Entrou ali no prédio público, já saiu de lá com papel assinado para ele poder realmente levar lá e começar um movimento embaixo dessa travessia. Então era um cara que era visionário, um cara que estava trabalhando muito pelo rap. Paralelamente ao que você fazia no rádio, ele fazia isso junto aos políticos. Ele entendia que tinha que ganhar a força política, o movimento. Então ele se aproximava de políticos para poder mostrar o que estava sendo feito, que aquilo era cultura, porque na época era muito marginalizada. Hoje que você acha que é marginalizado, não é nada, é ótimo. Na época a gente era marginalizado a ponto de não poder sobreviver daquilo. Sim. Hoje em dia o cara é marginalizado, mas ele já está ganhando dinheiro para caramba e que se dane. É como acontece com os MCs. Os caras querem colocar uma faixa em cima dos caras, os caras estão andando de carrão, não estão nem aí. Na época não, a gente estava duro mesmo. Entendeu? E não era fácil. Não importava o que você cantava, bastava você querer fazer o rap que você já era maloqueiro. Era assim. Então, ele foi um cara à frente do tempo. Eu admirava demais a força dele, que eu não tinha aquela força de vontade. Eu falava, você não é louco, você é maluco, cara. Não, nós vamos conseguir, o vereador não sei o que, já prometeu, não sei o que. Eu falei, mas que vereador, cara? Você conhece o vereador? Conheço. E entrou lá e pegou um papel assinado. Agora a gente vai começar a fazer um movimento na passagem. E fez algumas semanas, até que saiu uma coisa maior, que foi a Praça Roosevelt, que eu comecei lá também com ele, ali frequentando, mas depois eu já também saí. Porque o lance do rap, para mim, querendo ou não, ele não tinha mais como dominar essa questão do gangsta rap, da coisa que estava mudando totalmente para a questão política. E a gente não estava afim de fazer isso, nem eu, nem ele. Então, eu acho que não sei se ele estaria ali ainda, eu não sei como que iria ser a cabeça dele, como é que ia ser a cabeça dele, mas a gente era muito amigo, a ponto de eu sonhar, ter um sonho espiritual com o cara, só para você ter uma ideia. Foi a primeira visão espiritual que eu tive num sonho, depois eu tive outras, que me mostrou que sim, existe uma vida após a morte, existe algo mais. Né? Porque aquilo que eu vi no sonho foi uma coisa surreal. Eu bebia, cara. Eu nunca fui de beber, eu nem bebo.
Mas na época eu comecei a beber, porque eu não me conformava com a morte dele. Tava inconformado. Eu não aceitava, eu chorava 24 horas. E eu estava em Porto Alegre quando eu recebi, já fazendo show, em 90. E eu voltei para São Paulo, cheguei e já tinha sido sepultado, o pessoal estava voltando da sepultura dele. Eu não consegui chegar nem no cemitério, no Vila Formosa. Que triste. Então foi muito triste para mim. Eu fiquei muito mal. E aí eu tive esse sonho, 3 dias depois, sofrendo, onde eu chego no lugar, olha aquele lugar maravilhoso, um jardim assim, uma coisa surreal. E aí uma mão aqui, ó, preta aqui assim do meu lado, era ele. Ô, Brau, eu olhava para trás assim, eu não conseguia identificar o que tinha atrás, mas eu via. Falava, ô, Brau, caramba, tá todo mundo triste achando que você morreu, cara. Ele falou, calma, vamos lá. Você tá vendo esse lugar? Você tá contemplando alguns momentos esse lugar aqui. O que você achou desse lugar? Eu falei, não, é bonito pra caramba, mas o pessoal tá dizendo, eu não deixava ele falar. Ele falava, não, calma, é aqui que eu vou viver agora. É aqui. Olha Deus. só. Foi uma coisa assim que, pra você ter uma ideia, eu fui dormi pouco, e eu acordei como se eu tivesse dormido 24 horas. Eu acordei disposto, eu acordei leve. E aí eu saí dali com a ideia de que realmente ele estava num lugar bom, que eu não precisava sofrer mais. Acabou viajou, o sofrimento. Então Você foi vê? um sonho espiritual real. Aquilo ali me fez mudar. Marcou, né? Aquele momento mudou minha vida. Isso eu estou falando de 1992, por aí. 92. Então mudou minha vida. A partir dali, minha visão espiritual, religiosa, mudou tudo por causa daquele sonho. E eu tive outros depois, bem legais. Mas aquele foi o primeiro. Então, e foi por causa do Brau. Então, para mim, o Brau era um irmão mesmo. E eu nunca... J.R. J.R. Brau. J.R. Brown. É Blau, Isso né? tem. No caso, não, Brau. Blau. 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 J.